Muita gente costuma sentir dificuldade com a leitura de textos acadêmicos na faculdade, principalmente em cursos onde a leitura é constante. E eu já quero começar falando que isso é muito comum de acontecer. Textos acadêmicos costumam ter um formato completamente diferente de outros tipos de textos. E pensando nessa dificuldade que faz tanta gente duvidar da sua capacidade, eu vim aqui contar um pouco da minha experiência com esse processo de leitura de textos acadêmicos e eu espero que ao fazer isso eu consiga acalmar um pouquinho o seu coração. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre textos acadêmicos. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, um pouco mais antigo, de alguns meses atrás, em que eu compartilho algumas dicas para quem tem dificuldade em ler textos acadêmicos. Esse vídeo segue sendo muito bom, tá? E eu quero trazer outros vídeos com esse formato, nessa ideia assim, de compartilhar, de ajudar você nesse processo com a leitura de textos acadêmicos, que eu sei que não é nem um pouco fácil. Mas nesse vídeo aqui em específico, que já faz também parte desse arsenal aí de vídeos sobre textos acadêmicos, eu quis fazer um pouquinho diferente. Não vai ser compartilhando dicas propriamente, mas sim eu contando um pouco da minha história, da minha trajetória, né, da minha relação ao longo da vida, acadêmica principalmente, com textos acadêmicos. E essa ideia de fazer isso surgiu porque de vez em quando eu recebo aqui no meu canal alguns comentários de pessoas que falam pra mim que tem muita dificuldade em ler texto acadêmico, que não sabe o que fazer, que é muito difícil, que não entende, que acha que não é pra a pessoa, esse negócio de ler texto acadêmico, tipo, não quero mais, Robert, me ajuda. Enfim, eu fico preocupado em como que isso ocupa a centralidade na vida de tantas pessoas. E aí os comentários meio que mostram isso pra mim, alguns comentários principalmente que tem um teor muito, assim, que eu fico um pouco assustado. Mas eu quero falar pra você que, bom, quem não me acompanha aqui no canal, eu faço faculdade de História, estou no meu último semestre. Eu sempre falo isso porque sempre tem a chance de aparecer alguém novo aqui que não conhece meu canal, que não me acompanha. Então, eu faço um curso onde eu tenho muito contato com o texto, né? Basicamente, História é você ler mais, um pouquinho mais, e ler a vida inteira. E desde que eu entrei no curso, eu tive uma relação muito diferente com textos acadêmicos. No começo era uma coisa, no meio era outra coisa, no final tem sido outra coisa. Mas o ponto é que hoje a minha relação com o texto acadêmico ela é muito mais fluida, muito mais dinâmica, muito mais interessante. Eu consegui encontrar prazer nesse processo com leitura de textos acadêmicos, coisa que no começo era um terror para mim, também, assim como é para muita gente. Então eu quero contar um pouco da minha experiência, porque eu acredito que pode gerar identificação em muitas pessoas. E também nesse vídeo, né, o finalzinho do vídeo, eu quero compartilhar 3 coisas que eu fiz, que eu acredito que foram, assim, essenciais para que eu conseguisse desenvolver essa habilidade com a leitura de textos acadêmicos. Desenvolver essa habilidade, mas também encontrar prazer nesse processo, porque não é só sobre você aprender a ler, mas também curtir o rolê, né? Porque senão de nada adianta. Hoje eu consigo ler um texto acadêmico com muita facilidade, quase como que lendo um poema ou qualquer outro texto, assim, que é muito mais fácil o entendimento, mas eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, tá? Então eu vou falar tudo isso aqui com vocês ao longo do vídeo, muita coisa que eu vou compartilhar, mas a parte principal agora aqui é falar um pouco da minha experiência, tá? E ouça com atenção e vai observando em que você acredita que se encaixa para você e o que não se encaixa também, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, gente, aqui, e aqui já comecei a falar, tá? Da minha história. Eu não tinha muita afinidade com texto acadêmico antes da faculdade. Tem pessoas que já têm um certo contato com artigo, com texto acadêmico, mas eu não. Eu tinha contato com outros tipos de livros que não eram acadêmicos e eu nunca tinha lido artigo. Isso pode chocar muitas pessoas, mas era a minha realidade. Eu nunca tinha lido nada que se aproximasse de um formato acadêmico. Então pensa, quando eu entrei na faculdade de História, né, então faculdade já é um terrorzinho, né, essa pressão para você ler texto acadêmico. Mas imagina de História, em que a demanda por texto é muito grande e tem muitos textos que são densos, difíceis mesmo de serem compreendidos. Então, foi uma questão dupla para mim. Eu não tinha muito hábito com o formato acadêmico e eu tinha que ler muita coisa, eu tinha que ler muita coisa difícil. Então, eu me senti perdido no começo. Eu lembro que eu passava, assim, coisa de 4 horas, 4, 5 horas, dependia muito do texto, mas para ler um textozinho de 20, 30 páginas, porque eu lia, relia, lia um parágrafo, eu não entendia e voltava, e lia de novo a página inteira e ficava assim, nesse looping eu ficava horas e horas para ler um texto acadêmico, coisa assim, de uma matéria, para na semana seguinte ter que ler outro texto, fora os textos de outras matérias que eu tinha ao longo da semana. Então,
sei lá, se eu tinha 5 matérias e cada matéria tinha um texto, eu demorava, vou colocar em uma média de 4 horas por texto. É muita coisa. Era muito tempo que eu perdia, mas era o que eu conseguia fazer para conseguir entender aquele conteúdo, para conseguir absorver alguma coisa daqueles textos. Então eu ficava ali horas e horas e horas, loucamente, tentando internalizar cada coisinha e entender o fio condutor daquele rolê, daquele texto ali. Só que assim, no começo, era tranquilo eu fazer isso, né? Relativamente tranquilo. Eu estava no começo da faculdade, tinha gás, energia, disposição. Tava com aquela coisa de que eu tenho que aprender tudo, tenho que ler tudo. Só que depois de um tempinho, foi passando o segundo semestre, terceiro semestre, eu fui começando a entender que aquilo ali era o meu comum, assim, que eu tinha que ler texto mesmo até o final da graduação, mas eu não tinha mais o mesmo gás ou o mesmo tempo para ficar horas e horas lendo um texto. Então eu queria agilidade, eu queria ler mais rápido. Eu tinha colegas que falavam para mim que liam texto com muita facilidade e eu via isso e ficava muito frustrado porque eu achava que era um problema comigo e eu comecei a me culpar por isso, a pensar o que é que tá rolando comigo porque eu não estou conseguindo desenvolver essa habilidade no ritmo que eu gostaria de desenvolver. E como eu não tinha mais tanto tempo e disposição como no comecinho do curso, eu comecei a ficar muito frustrado com isso. Eu comecei a procrastinar bastante. Eu não queria mais sentar para ler um texto, porque eu sabia que ia demorar, então eu não queria que demorasse, mas também não conseguia ler rápido. Então, a procrastinação, ela surgiu na minha vida nesse processo, em que eu evitava ler para não me frustrar, porque eu não queria perder tempo, e eu não lia, ficava triste porque eu não lia, e tudo virou uma grande bola de neve. E chegou um tempo, gente, assim, eu no quinto, sexto semestre, em que eu comecei a questionar a minha trajetória na graduação. Eu comecei a achar que não era pra mim esse rolê de ficar lendo texto, talvez não fosse pra mim o rolê de fazer história, porque eu não estava indo num ritmo que eu achava que era o ideal. Eu estava com dificuldades que pra mim, né, na minha mente da época, eram muito básicas, já era pra eu ter superado. E eu não tinha superado. Então chegou num tempo que eu comecei a me culpar, achando que eu era um péssimo aluno, que eu comecei a me calar nas aulas. Se antes eu conseguia ainda tentar interagir, lançar alguma questão, foi chegando assim, avançando na graduação, eu comecei a me calar, porque eu tinha medo de errar, porque eu achava que eu não entendia nada do texto mais. E eu não conseguia lançar uma mínima questão na sala de aula, porque eu fiquei completamente paralisado, achando que eu não tinha desenvolvido essa habilidade, que eu era uma grande farsa. E eu lembro de uma experiência que para mim foi muito marcante, que eu estava no quinto semestre e eu tinha um seminário para apresentar de uma disciplina. E nessa fase, assim, eu já estava com ranço de seminário, eu ficava muito inseguro para apresentar seminário. Porque eu não conseguia ler o texto, ou eu achava que eu não entendia nada, e aí para seminário era pior, porque como é que eu vou apresentar uma coisa que eu leio e não entendo? Né? Então, assim, eu tava com pânico de seminário. E eu tinha que apresentar, porque era obrigatório, um seminário em grupo. E eu basicamente li o texto do meu seminário e eu não entendi nada. E no dia de apresentar, assim, eu lembro que eu li uma vez, li duas, li três, com antecedência, né? Mas no dia da apresentação eu travei. Eu falei, gente, eu não vou apresentar porque eu não entendi, não consegui entender nada, eu não vou passar vergonha lá. E eu tive uma crise, assim, um surto, em que eu falei que não ia apresentar e eu não apresentei a minha parte. Por sorte, eu tive uma colega de grupo que ela tinha entendido, assim, tinha lido mais e ela conseguiu suprir a minha parte. Mas, para vocês perceberem o nível de boicote que eu tinha me colocado, que eu consegui bugar tudo na minha cabeça e eu não apresentei o seminário de algo que eu tinha lido, que eu tinha fichado, mas que pra mim eu não tinha entendido o que eu tinha que falar. Só que aí, gente, nessa fase, eu lembro que eu comecei a perceber que eu tava me boicotando em níveis absurdos, que eu tava criando monstros em situações que não eram tão monstruosas assim, sabe? E aí eu tentei olhar pra mim e perceber o que é que eu poderia fazer para sair daquele estágio de inércia, porque eu me via paralisado, eu me via com muito medo. Eu me via me sentindo constantemente incapaz porque eu não conseguia entender um texto, eu já nem queria mais fazer, aí virou essa bola de neve que eu já falei aqui. Mas o ponto aqui é entender que nessa fase eu parei para tentar recalcular rotas e perceber o que é que eu poderia fazer para sair desse lugar. E aí que vem agora os 3 pilares que eu coloquei em prática, que foi essencial para mim, foi a virada de chave para eu conseguir desenvolver bem a habilidade de ler texto acadêmico. A primeira coisa, pode parecer muito banal, mas é muito importante, foi eu não ter desistido. Eu não desisti. Eu falei, não, eu vou seguir adiante, eu não vou desistir, eu não aceito desistir, não é opção para mim desistir. E eu vou pensar outras coisas para além disso, para colocar em prática. Então a primeira coisa foi essa, né? Eu não desisti, eu sabia, eu entendi que era importante eu seguir acreditando nisso e trabalhar melhor esse meu problema. A segunda coisa que eu fiz foi me obrigar
sim, combinar comigo de ler pelo menos um texto por aula. Porque eu estava com tanto pânico de ler texto acadêmico numa fase da graduação em que eu basicamente não lia mais nada, assim. Então eu ia para a sala meio que para acompanhar ali, tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, não, você vai tentar ler o texto acadêmico, você vai fichar o texto acadêmico. Foi assim que eu fiz comigo, né? Eu ia anotar algumas coisas, eu ia tentar fichar os que dessem, os que não dessem, fazer sempre alguma anotação. E eu me obriguei também, nesse processo, a criar questões para eu lançar em sala. Para durante a conversa, a exposição daquele tema, com base naquele texto, eu conseguisse fazer alguma pergunta, jogar alguma indagação. Então, eu escrevia antes a minha questão, a minha dúvida, e eu já li o texto com esse propósito, né, de ler para criar uma questão para poder lançar em sala. O anotar é importante porque se eu tentasse guardar na mente, eu poderia esquecer. Então, se eu esquecesse por nervosismo, ansiedade, era só eu ler ali e fazer a minha contribuição. E eu tentava trabalhar na minha cabeça outra coisa também nesse processo, que era o seguinte: se eu tiver entendido errado, se a minha questão estiver equivocada, não tiver muito a ver com o argumento do autor, os argumentos do autor, o professor ou a professora vai me falar, vai me direcionar melhor. Então, o que eu não posso é me calar com medo de errar e não falar nada, com medo, achando que eu não entendi o que eu li. Eu vou tentar, eu preciso tentar. Eu acho que um passo importante rumo à saída da inércia, né, é você entender que tentar é importante e que nesse caminho você vai acertar e que você vai errar também. E você tem que se relacionar com os erros e acertos de maneira leve, né? Geralmente o acerto a gente consegue aplicar mais isso, mas com o erro é tudo muito caótico. E é importante também aprender a se relacionar com o erro de uma maneira mais leve e mais tranquila. E foi isso que eu comecei a fazer também nesse processo. E outra coisa que eu fiz, gente, foi criar um grupo de estudos, de leitura de texto acadêmico. O propósito era esse. Na verdade, não era nem um grupo, era uma dupla. Eu e outro amigo meu da graduação. A gente entendeu a importância que era pra gente desenvolver melhor essa habilidade com texto acadêmico e que bom que ele também estava com essa mesma crise que eu, e foi legal saber disso também, porque a gente pôde ir junto nessa caminhada. Então, foi bem na fasezinha que a pandemia aconteceu, assim que começou, que se instaurou a pandemia. Então, a gente online, cada um em sua casa, a gente combinava de ler um texto acadêmico por semana, a gente selecionava antes e marcava um dia virtual, né, para a gente debater aquele texto. Então, era um espaço onde eu apresentava o que eu entendi, ele apresentava o que ele entendeu, a gente discutia um com o outro, debatia, pensava para além do texto também, mas tentava sempre seguir aquela ordem, a ordem dos argumentos do autor, da autora. Então isso foi muito importante porque trabalhou duas habilidades em mim, a leitura e a exposição, né? Porque eu estava sendo obrigado a apresentar para o meu colega, que era num formato de conversa, mas ao mesmo tempo eu tinha que falar, né? E a fala também é outra habilidade que você desenvolve com a prática. E que eu estava também sem praticar muito porque eu estava inseguro, como eu falei para vocês. E foi muito bom fazer isso porque esse processo de discutir texto acadêmico com um colega, com um amigo meu de graduação, horizontalizou essa relação com a leitura de texto acadêmico. Leitura e debate. Porque o único espaço que antes disso eu tinha para discutir texto acadêmico era em sala de aula, que era na figura ali na frente de um professor ou de uma professora. Então, conversar com um amigo que está no mesmo lugar que você, que é na graduação também, foi muito importante porque era como se o medo de julgamento ele saísse um pouquinho de cena. E numa fase em que eu estava muito vulnerável, né? Porque hoje em dia não é uma questão para mim mais, como já foi no passado, porque eu consegui trabalhar essa questão. Mas nessa fase estava muito vulnerável, então estar ali num lugar em que era hierarquizado, né, que tinha a figura de um professor que tem essa habilidade plenamente desenvolvida, me deixava inseguro. Então foi bacana também por isso, né? Porque a gente horizontalizou essa dinâmica e era uma relação ali de troca horizontal mesmo. Eu falava, ele falava, duas pessoas que estavam no mesmo estágio, que era o quê? Na graduação. E aí, gente, com o tempo, né, depois de alguns longos meses, trabalhando, semanalmente discutindo texto acadêmico, e falando, e negociando, e lendo, testando, e falando sozinho também, né, quando eu não podia estar com meu amigo, eu percebi que eu estava muito mais seguro com o processo de leitura e também com o processo de exposição daquilo que eu tinha lido, né, porque eu tinha aprendido a captar o que era importante em um texto acadêmico.
Eu só aprendi isso com a prática e me colocando também em risco, tentando, acertando, errando, fazendo. E hoje eu não tenho questão com a leitura de texto acadêmico. Se no passado já foi algo que ocupou um lugar muito central na minha vida, em que era motivo das minhas dores de cabeça, hoje eu sento e leio texto acadêmico com mais agilidade, eu consigo entender, eu consigo captar rapidamente ali os pontos centrais, mas isso não foi do nada, isso não é genética, não é biológico, é prática. É prática e a coragem também de assumir o risco, tá? Então, essa foi um pouco da minha trajetória nesse processo aí com leitura de texto acadêmico. Eu espero que tenha te ajudado um pouquinho a ouvir um pouco desse meu processo individual. Se você é alguém que tem dificuldade com ler texto acadêmico, que se acha que não é para você esse rolê, calma, respira. E deixa aqui nos comentários também, eu vou adorar ler se você quiser escrever, comentar um pouquinho qual que é a sua dificuldade e também se esse vídeo te ajudou. Eu espero que eu tenha conseguido acalmar um pouquinho aí o seu coração, porque comigo não foi fácil, foi um caminho muito turbulento, mas no final deu tudo certo. E se deu comigo, tem tudo para dar para você também. É só não desistir e quem sabe colocar em prática as dicas que eu acabei falando aqui também do que eu fiz e que deu certo. Ou se tiver mais coisas que você acha que pode fazer, coloque em prática também e deixe também nos comentários para ajudar, quem sabe, outras pessoas. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado para você que viu o vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.